Olá, hoje nós vamos falar sobre licitação. E eu quero começar fazendo uma reflexão com você, porque muitas vezes é difícil estudar licitação, especialmente para aqueles que não conhecem a prática do assunto. Mas para estudar licitação é necessário entendê-la. E por isso vamos situar na aula de hoje alguns conceitos básicos, preliminares sobre a matéria. Em primeiro lugar, vamos falar do conceito de licitação. O que é a licitação? Na verdade, como o Estado realiza contratos, celebra ajustes negociais, seria absolutamente irrazoável que o governante, o administrador, contratasse com quem quer, contratasse com as pessoas que ele eventualmente achasse as melhores, por favoritismo, por razões políticas, por razões de amizade, por parentesco. E é exatamente por isso, então, que o direito desenvolveu técnicas que permitem fazer com que a contratação que o poder público faz seja, ou procure ser, a melhor para o interesse público e, objetivamente, dê igualdade de oportunidades para as pessoas que vão firmar vínculos com o Estado. Ou seja, a licitação, ela tem esta característica. Ela existe para garantir a melhor contratação possível por parte do poder público, dando-se igualdade de oportunidades para aqueles que eventualmente queiram prestar serviços ou fornecer bens para o poder público. Estes, portanto, são os dois objetivos de uma licitação. Garantir a melhor contratação possível, ou seja, garantir uma contratação honesta por parte do poder público e, ao mesmo tempo, dar igualdade de condições para todos os eventuais pretendentes de firmar o contrato. Daí o porquê se costuma dizer que a licitação, enquanto instituto, tem duas finalidades. A probidade, porque ao se garantir a melhor proposta possível para a contratação, você garante uma situação de honestidade, de atendimento à moralidade, e a isonomia, a igualdade entre todos os administrados que, porventura, pretendam contratar com o poder público. Dadas estas duas finalidades, sabemos então que a licitação é um procedimento que visa alcançar esses objetivos. E é um procedimento, como eu acabei de dizer, um conjunto de atos administrativos que existem exatamente para permitir a boa contratação com igualdade de condições. E é por isso então que posso fazer a seguinte definição de licitação, e peço que você a memorize. Licitação é o procedimento pelo qual o poder público, através de regras pré-estabelecidas, visa assegurar uma igualdade de condições para eventuais interessados em fazer uma contratação com o poder público, em celebrar um ajuste negocial com o poder público. Em outras palavras, a licitação é um procedimento, um conjunto de atos, que parte de regras pré-estabelecidas, que parte de critérios pré-definidos, para dar igualdade de chances, para permitir a melhor escolha da proposta que ensejará um futuro contrato com o poder público. Este é o conceito. Bem, posso dizer a vocês que a Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na nossa história, colocou a licitação na nossa lei maior. As constituições anteriores de 1988 não faziam referência explícita ao Instituto da Licitação. Tinham regras que, evidentemente, refletiam na necessidade de se licitar. A licitação não nasceu com a Constituição de 88, ela já existia antes. Ela já existe no direito brasileiro há muitos anos. Mas foi a Constituição de 88 quem definiu parâmetros constitucionais claros para o Instituto. Quais são as principais regras constitucionais que tratam da licitação? Vamos a elas. O artigo 37 e 21 da Constituição Federal estabelece o dever de licitar. Vejam o que diz o artigo 37 e 21. Ele diz: ressalvados os casos especificados na legislação de obras, serviços, compras e alienações, serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Ou seja, a administração pública, seja ela federal, estadual, distrital, municipal,
seja ela direta ou indireta, a administração pública tem o dever de licitar. Tem, antes de fazer contratos, o dever de realizar este procedimento, este conjunto de atos, partindo de critérios pré-estabelecidos que assegurem aos eventuais interessados igualdade de condições para disputar os vínculos negociais que, porventura, o poder público pretenda. Bem, o outro dispositivo que trata da licitação merece uma particular atenção da nossa parte. É o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Por que ele merece uma particular atenção da nossa parte? Por uma razão muito simples. Ele trata da competência para legislar em matéria de licitação. Nós vimos que a administração pública tem que licitar. É a administração pública que, antes de celebrar contratos, pouco importante se é a administração federal, estadual, distrital ou municipal, tem que fazer licitação. Mas de que âmbito federativo são as leis que tratam de licitação? Serão só as leis federais? Será que cada ente da federação traça suas leis sobre licitação? Pois bem, a resposta está no artigo 22, 27. Eu chamo a atenção de vocês para este artigo para que você possa entender o campo da federação que pode legislar sobre licitação. Vamos ao dispositivo constitucional. Artigo 22, inciso 27. Como todos vocês sabem, o artigo 22 trata das competências privativas da União em matéria de legislação. Ele começa dizendo: compete privativamente à União legislar sobre, dois pontos. E aí relaciona a matéria, ou as matérias. Quando você chega no inciso 27, você vai ler: então, compete privativamente à União legislar sobre, 27, normas gerais de licitação para a contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37 e 21, e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. A leitura desse dispositivo pode dar a você uma falsa impressão. Qual é a falsa impressão? É a impressão de que só a União pode legislar sobre licitação. Por quê? Porque, se você olhar o artigo, lá está dito: compete à União privativamente legislar sobre. E você fala, bom, então todas as leis que falam de licitação são leis federais. Errado. Muita atenção nesse dispositivo. Lá está dito: compete à União privativamente legislar sobre normas gerais de licitação. Ou seja, a União tem competência para impor para todo o país as normas gerais de licitação, ou seja, as diretrizes, as grandes orientações normativas. Mas é esta a sua competência privativa, só para traçar as normas gerais. Cada ente da federação, portanto, a partir das normas gerais, das diretrizes que a União traça sobre a matéria, vai ter, se quiser, a sua legislação própria sobre a matéria. Ou seja, a União traça as normas gerais em matéria de licitação. Depois, as leis federais traçarão as normas específicas de licitação para o âmbito federal. As leis estaduais, a partir das normas gerais traçadas pela União, estabelecerão as normas específicas para cada um dos estados. As leis do Distrito Federal também traçarão as normas específicas para este ente, a partir das normas gerais traçadas pela União. E os municípios também, a partir das normas gerais traçadas pela União, editarão, se quiserem, as suas leis de licitação para fazer as suas especificações. Portanto, ao contrário do que sugere uma leitura apressada do artigo 22 e 27, todos os entes da federação podem legislar sobre licitação. Todos. A União traça normas gerais para todo o país, para todos os entes da federação, e tem as suas normas específicas baixadas também por lei federal. Os estados têm as suas leis específicas sobre licitação, o Distrito Federal e os municípios também. Logo, muito cuidado. A competência para legislar em matéria de licitação é concorrente.
não é privativa da União, como sugere, repito a leitura imediata do artigo, ela é concorrente, porque todos os entes da federação podem legislar sobre licitação. A União traça normas gerais, mas todos traçam para si próprios, através das suas leis, normas específicas. Então, todos podem legislar sobre licitação. Muito cuidado com isso. Na verdade, é importante nós termos claro que quando você vai fazer, por exemplo, um concurso público, ou quando vai atuar na área de licitação, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer, portanto, a lei federal que trata das normas gerais de licitação, que fixa regras para todo o país. E aí você vai olhar a legislação específica de cada ente. Você vai olhar, se é uma licitação de âmbito federal, se tem normas federais específicas sobre a licitação. Se é uma licitação de um estado, verificar se na Constituição estadual, se na legislação estadual tem regras sobre licitação. Se é uma licitação municipal, verificar se na lei orgânica do município e na legislação específica do município tem regras sobre licitação. É fato que a legislação específica de cada ente não pode contrariar as normas gerais traçadas pela União. Porque em matéria de competência concorrente, se a lei ou a norma específica contrariar a norma geral, ela fica com a sua eficácia suspensa. Essa é a denominação técnica e jurídica correta para, nos casos de competência constitucional concorrente, diagnosticar situações em que a legislação específica contraria a norma geral. Eu tenho realmente uma situação de eficácia suspensa. Mas é sempre importante, então, você olhar a legislação específica da matéria que você está querendo analisar, sempre considerando antes as normas gerais traçadas pela União no assunto. É por isso que tem alguns autores que criticam a Constituição por ter colocado esta regra no artigo 22, inciso 27. Acham até que esta matéria deveria estar no artigo 24 da Constituição, que é o artigo que discrimina as competências concorrentes. Mas o legislador não fez assim. E o fato dele ter localizado um dispositivo geograficamente em outro ponto não muda a leitura que nós devemos ter do texto constitucional. A competência, portanto, para legislar em matéria de licitação é concorrente. Isso nos leva, portanto, a concluir o quê? Que no âmbito da União, eu posso ter leis de abrangência nacional disciplinando regras, normas gerais de licitação para todo o país e normas federais específicas que só regulamentam as licitações de âmbito federal. Nos estados, tenho sempre normas legislativas específicas. Nos municípios e no Distrito Federal, a mesma coisa. Então, portanto, quando eu vou pegar uma legislação federal, eu vou olhar, a primeira coisa que eu vou analisar é qual a abrangência disso aqui. Vale só para a União e seus entes ou vale para todo o país? É uma lei nacional ou é uma lei estritamente federal? Esse é o primeiro ponto que você deve atentar quando olha uma lei sobre licitação. Quero ainda observar que a principal lei que traça normas gerais para o país em matéria de licitação, sem embargo de existirem outras, mas a principal, a lei fundamental, o estatuto central das licitações entre nós, é a Lei 8.666 de 1993. Lei 8666 de 93. Se você olhar o artigo 1º desta lei, ele deixa claro. Esta lei estabelece normas gerais de licitação para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Então, portanto, a Lei 8666 de 1993 é a expressão da competência nacional da União em matéria de licitação. Estabelece normas gerais para todo o país. As próprias leis federais específicas que são editadas para licitações federais, as leis estaduais, distritais e municipais, têm que se adequar às normas gerais traçadas pela União, porque senão ficarão com a sua eficácia suspensa. De acordo? Então, fizemos aqui uma introdução preliminar e básica para você entender o que é a licitação, para entender que ela tem assento constitucional e para entender que a competência para editar leis sobre licitação é concorrente. União traçando normas gerais e os outros estados e outros municípios estabelecendo normas específicas, regulando, a partir das normas gerais da União, os seus próprios procedimentos licitatórios. Muito obrigado. Voltamos depois com outros módulos sobre esse tema.